Seja muito bem-vindo a mais um GC Online. A gente está começando com tudo aqui, mais uma estação, mais um tempo aí na nova agenda, novas lições. A gente está muito animado para tudo que a gente vai falar a partir de hoje aqui no nosso GC Online. Estou aqui mais uma vez, como de costume, com os meus amigos aqui no estúdio, a Lívia, a Dani, o Samuel, e nós vamos juntos viver mais um GC extraordinário. E para começar, a gente vai fazer uma oração inicial. Se você puder, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, já corre aí, pega a tua agenda, a tua Bíblia, e vai ser maravilhoso hoje, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais uma oportunidade, por mais um privilégio de nós estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre o Senhor, para crescer em comunhão. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, nos conduza e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos começar adorando a Deus? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que é soberano, que é o Todo-Poderoso, né? E Ele governa cada área da nossa vida, da nossa existência. E a gente já vai começar aqui com uma lição muito interessante. O tema da nossa lição de hoje aqui no GC é como podemos ser cidadãos responsáveis sem colocar a política acima da nossa fé. Então você pode aí abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 20, nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 26 para ter base para essa lição. De repente essa é uma questão, né, que você já se pegou, já se deparou pensando sobre ela, como eu posso ser um cidadão, né, porque como cristãos nós continuamos sendo cidadãos, né, nós temos uma cultura, vivemos em uma sociedade, como que eu vou lidar com isso, né, como que eu posso ser um cidadão responsável, ativo, mas sem colocar a política acima daquilo que eu creio. Por isso nós vamos ler aqui do versículo 20 ao versículo 26, do versículo 20 ao 26 do capítulo 20 de Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia aí. O texto ele diz assim: Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Para aprimorar um pouco, né, e rechear um pouco mais a nossa introdução aqui, eu queria voltar lá no versículo 19, quando o texto fala assim: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Queria introduzir aqui essa lição, e é exatamente o que tem aqui, né, na agenda, quando a gente fala sobre essa lição, é que o tempo inteiro, como cristãos, nós estamos sendo observados. A Bíblia fala que há uma nuvem de testemunhas. Existem pessoas que estão olhando para mim
e olhando para você. Pessoas que você nem imagina, às vezes é um familiar seu, é um amigo, é um colega de trabalho, alguém que não conhece a Jesus, mas está olhando para a sua vida o tempo inteiro, e o que acaba nos tornando referências de Cristo, referências de Jesus. Então, o tempo inteiro as pessoas estão nos observando, e dentre essas pessoas, algumas nos observam para ver aonde nós vamos tropeçar. Elas estão esperando para ver o momento aonde nós vamos falhar. Nos nossos argumentos, nas nossas atitudes, nas nossas opiniões. Você pode observar, sempre tem alguém com um dedo de acusação apontado para a gente, procurando a primeira oportunidade de nos acusar de alguma falha. E como, entrando aqui nesse contexto do texto, era isso que estava acontecendo com Jesus. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes estavam tentando pegar Jesus em alguma falha. E por isso, começaram a vigiar e mandaram até espiões para olharem Jesus e queriam pegar Jesus no flagra em algum erro e alguma falha para que pudessem denunciar Jesus para o governo, para que Jesus fosse preso e parasse de pregar e falar o que ele falava e fazer aquilo que ele fazia. O tempo inteiro também tentam questionar nossa fé. O tempo inteiro, as pessoas estão olhando para a gente, questionando as nossas opiniões, as nossas escolhas, inclusive naquilo que se refere a questões políticas. Por isso, nós precisamos estar atentos e em prudência, para que nós possamos, sim, nos manter cidadãos responsáveis. Nós precisamos ser cidadãos responsáveis, mas nós não podemos colocar a política acima da nossa fé. A política acima daquilo que nós cremos, a política acima daquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus diz. Afinal de contas, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, ela é a base, ela norteia, ela direciona a nossa vida. Então, a gente não pode colocar a política ou pessoas acima da nossa fé. E aí a gente vai começar a aplicar esse texto e essa reflexão aqui no meio do nosso GC, e você aí também com o seu GC, nós vamos começar a aplicar isso. Como podemos ser cidadãos responsáveis sem colocar a política acima da fé? E aí a gente tem aqui as perguntas para nortearem a nossa conversa, e a primeira pergunta é: como separar o que é de Deus e o que deve ser do governo? Já que perguntaram a Jesus se era lícito eles pagarem o imposto a César, ou ao governo, à instituição política da época, como nós podemos separar? Diante da resposta de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como separar o que é de Deus e o que deve ser do governo? Eita! Eita! Como separar o que é de Vários Deus e o que é de eitas! Eita! Então, gente, a gente tem que entender que nós somos cidadãos dos céus, mas nós vivemos na terra. E nós fomos chamados a viver em sociedade. Nós vivemos aqui uma sociedade estabelecida por regras, tem a regra aí das leis de trânsito, tem todas as regras de impostos, tem as regras da democracia, que é a eleição. Então, nós devemos entender, a nossa mente deve ser a do céu, pensar as coisas do alto, encher a nossa mente com as coisas do alto, ter o nosso pensamento como cidadãos do céu, mas entendendo que nós vivemos em sociedade na terra. Nós estamos aqui hoje, vivendo aqui. Um dia nós vamos chegar na glória, mas por enquanto nós estamos nessa terra. E nós devemos entender o nosso papel, e o nosso papel como cidadão do céu, mas como integrante aqui da sociedade dessa terra. Então, como pessoas que caminham nessa terra, nós devemos, sim, entender aquilo que Jesus falou: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Quando nós devemos pagar o nosso imposto, a gente não vai falar assim: não, eu vou dar só meu dízimo, vou pagar imposto não, porque eu sou do céu. Não, isso não existe, porque eu vivo nessa sociedade. Eu estou inserido nela. E nela tem a contribuição dos impostos. Eles estão além do que deveríamos pagar? Estão. Mas para isso também nós devemos entender como votar. Então nós devemos ter esse papel de pensar as coisas do alto, mas entender o nosso papel aqui, vivendo nessa sociedade. Então, a nossa mente tem que estar sempre firmada na palavra de Deus. A nossa mente deve estar sempre firmada nas coisas do alto, nas coisas do céu. Mas como Jesus aqui falou, olha, é interessante que ele fala assim: mas Jesus, percebendo a má intenção deles, havia uma intenção ali. Às vezes acontece isso com você, época de eleição, tá lá a sua família e às vezes com uma intenção escusa, com uma intenção ruim, tenta te pegar falando sobre essas coisas, E aí, você deve votar? E aí, como é que vai ficar? O que você acha? Aí a gente deve centrar
nas coisas da palavra. Sim, eu devo exercer o meu papel de cidadão dessa terra, mas pensando com a mente do céu. Então eu devo sim votar, eu devo sim exercer o meu papel aqui de pagar impostos, eu devo sim obedecer às leis de trânsito, eu devo sim obedecer às leis, mas entendendo o quê? Que o que rege a minha vida é a palavra de Deus. Então a minha mente, o que a gente precisa é mudar aqui, ó, a mente. É transformar a mente. A nossa mente, ela tem que ser do céu. E aí, nós não vamos precisar vestir assim a camisa X, a camisa Y. Não, nós vamos vestir a camisa de Deus, da palavra de Deus. O que é certo? O que é errado? O mundo hoje fala que não há verdade absoluta. Há sim. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a nossa verdade absoluta é a palavra de Deus. Aquilo que deve estar firmado nos nossos pés é o caminho que é Jesus, no qual ninguém, se não passar por ele, vai chegar aos céus. Então, assim, a gente deve entender isso, o nosso papel, as nossas responsabilidades espirituais, mas também as nossas responsabilidades sociais. Nós temos responsabilidades aqui nessa terra, que 2026 chegou, é o ano da eleição. E aí? Nós vamos ser daqueles que falam assim, não, eu vou votar nulo. Não, eu vou deixar aí e seja o que Deus quiser. Eu vou só orar. Eu vou orar. Tá, mas oração, orar com ação. Eu devo orar, sim, eu devo orar. E no final aqui fala, né, das práticas, aquilo que eu devo pôr em prática. Eu devo orar, claro, eu devo orar para os nossos governantes, eu devo orar para que Deus encaminhe e faça aquilo que é a vontade dele. Mas eu devo ter ação. Ação do quê? Irmãos, a gente não pode anular o nosso papel como cristãos nessa terra. Nós devemos ver aquilo que é a palavra de Deus e olhar o que se parece mais com a palavra de Deus. O que está mais próximo da palavra de Deus. Espera aí, qual é esse político aí? Qual é esse que está me levando mais para perto daquilo que a palavra de Deus diz? Então, espera aí, é isso que deve governar a minha vida. Não o político X, não o político A ou B, não. Você entende? Mas a palavra de Deus, ela deve estar firmada no meu coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Né? A palavra diz, eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. E quando eu não exerço o meu papel enquanto cidadão aqui nessa terra, eu estou pecando contra o Senhor. Quando eu não oro pelos meus governantes, não, eu não vou orar por esse governante, porque não é aquilo que eu acredito. Que isso, irmãos? Elimina, Senhor, aquelas orações que Davi fazia, né? Elimina, Senhor, da terra. Põe cabo aos meus inimigos. Irmãos, isso não existe. Nós devemos orar pelos aqueles que estão no governo, ainda que não sejam aquilo que é o que eu quero, aquilo que é o que eu entendo que é o melhor. Mas eu devo orar. Orar como? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor inclina o coração dos reis, como o Senhor inclina os rios. Então, inclina o coração do nosso governo para aquilo que é a tua vontade. Amém. Mas eu não posso me abster nem de orar, eu não posso pedir que Deus os elimine da terra, eu devo orar para que o Senhor conduza da melhor maneira aquelas pessoas, o nosso governo, e eu preciso exercer o meu papel como cidadão aqui, habitando nessa terra. Votar, eleger governantes que vão ser a favor daquilo que são os princípios da palavra de Deus. Amém. Então, quando ali os seus amigos ou a sua família tentar fazer igual aqui tentaram fazer com Jesus, colocar ele numa saia justa, saia como ele, peraí, hipócritas, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Eu devo exercer o meu papel, não só espiritualmente, mas também socialmente. Eu estou nessa terra, nessa cultura, hoje, e eu preciso trazer o reino de Deus, a cultura dos céus. Amém. É interessante, né, você citar o exemplo das orações de Davi, porque as orações de Davi revelam a natureza de Davi, não o caráter de Cristo. Né? Não aquilo que é a vontade, que é o propósito de Deus. Né? Existem alguns textos na Bíblia que a gente precisa saber e interpretar eles. Né? E Davi está colocando ali para fora mesmo aquilo que ele está sentindo, né? Aquilo que o coração dele desejava. Né? E sim, de acordo com a justiça de Deus e a sua soberania, Deus executou algumas coisas. Mas aquilo não é o ideal do que deve ser o nosso coração.
Na verdade, aquilo revela a natureza de Davi, só que nós não somos, né, servos de Davi, discípulos de Davi, nós somos discípulos de Jesus. E quando, né, o governo político da época se levantou para crucificar Jesus, a Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ele se entregou, ele se sacrificou por amor. Então, enfim. E ainda disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Exercendo misericórdia e compaixão. Então, esse é o nosso papel, exercer misericórdia e compaixão. Exatamente, exatamente. E aqui a gente parte para a segunda pergunta. Vamos lá. Se tem que dar a César o que é de César, como assim? Deus não é dono de tudo? É a segunda pergunta, né? Deus não é dono de tudo, inclusive da política. Então, como assim eu tenho que dar o que é a César, o que é de César, mas se Deus é dono de tudo? E aí, Samuel? Eu acho que faz muito sentido entender que ele é sim dono de tudo, mas que como um filho dele, como um representante dele nessa terra, existem atitudes que não vai surgir do dia para a noite, mas que eu como pessoa preciso me posicionar. Na hora de apertar o botão, Deus não vai lá e é um milagre. Sou eu que vou lá, sou eu que aperto o botão e sou eu que voto. E como consequência, vem aquela escolha daquilo que eu fiz. Então acho que vai muito sobre isso. Vai muito sobre esse Deus que é sim dono de tudo e eu, sabendo disso, que eu sou um filho dele, representante dele nessa terra, eu preciso entender que então em tudo eu preciso ser consciente e tomar uma decisão muito certa daquilo que eu vou decidir, daquilo que eu vou escolher, de acordo com esse pensamento de que sim, ele é dono de tudo, sim, ele controla tudo e eu, como corpo de Cristo, posso fazer parte, nem que seja um pouquinho, disso que ele tem feito. Sim, muito bom. A gente precisa entender, né, que existe as nossas responsabilidades espirituais, como até a Dani falou também, né, de orar, né, de apresentar a Deus, de honrar, de seguir a palavra de Deus, mas existem responsabilidades que são sociais. Existem responsabilidades que são nossas, como Samuel falou, de votar. É você que vai lá e que aperta lá o número certo. O anjo e não confirma. vai apertar para você. Pois é, exatamente. E nem decidir por você. Sim. É você que decide, mas aquilo que eu falei, se você tem que decidir o que fazer, não só para a eleição, mas para tudo, todo o rumo da vida, você tem que decidir baseado na palavra de Deus. Então, o que se aproxima mais dos princípios que eu acredito? É ali que eu vou me dirigir. Sim, exatamente. Então, a gente precisa entender, né, que existe uma responsabilidade nossa como cidadãos, né, uma responsabilidade nossa dentro de todo esse contexto político, né? Então, honrar e cumprir o nosso papel como cidadãos nos põe em uma posição de cristãos ativos, não apenas na igreja, mas que vivem princípios da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Os princípios norteiam cada área, inclusive nossas escolhas nesse cunho político, né? Nossas opiniões também. Vamos lá, terceira pergunta. Como dar a Deus o que é de Deus? Amém. Bom, como a gente tem falado aqui, o Senhor é soberano, Ele é dono de tudo, é dono da nossa vida, nada nessa terra está fora do controle do poder do Senhor. Até quando a gente está falando de eleição, até quando, assim, algumas pessoas eleitas não foram aquelas pelas quais a gente gostaria, nós precisamos ter um coração assim, vou orar, vou interceder por esse povo, vou orar para que eles tenham umas decisões conforme a palavra de Deus, né? E a gente ter esse lugar de Deus está vendo tudo, né? E é uma esperança, sabe em que também? Que o Senhor, Ele que é o arrimo da nossa sorte. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas, gente, fica agoniado, né? Fica desesperado. Mas se tal governante ganhar, o país vai quebrar, coisas vão acontecer, o caos vai se instaurar. E a pessoa começa a andar naquele lugar de ansiedade, desespero. Mas a gente precisa lembrar que a vida do cristão, ela não está baseada naquilo que o governo X ou Y faz. Nossa vida está na mão de Deus. Pode haver, é engraçado porque quando a gente vê o pessoal, né, a peregrinação no Egito, gente, o Egito é um lugar de deserto, de falta, mas Deus não deixou faltar. Até o sapato crescia no pé, né? A roupa, ela não estragava, tinha comida, maná descendo. Então, o que a gente tem que confiar? Eu tenho que confiar que não importa o cenário que possa acontecer, né, social, mas o Senhor, Ele está cuidando de mim e de você. E nós temos que entender que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, Ele não vai embora. O Senhor, Ele é Deus presente, é Deus Emanuel. Ele falou que estaria conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Então, a nossa esperança está no Senhor. E a gente entender isso, né? E quando a gente tem isso, nosso coração, ele descansa.
mas também precisamos entender, como a gente está falando aqui durante todo esse programa, a nossa responsabilidade cívica. Eu preciso perceber qual que é a parte que me cabe, né? Eu não posso jogar na conta de Deus algo que eu deixei de fazer também. A gente não pode se eximar da nossa responsabilidade. Qual que é o papel meu? Peraí, eu vou estudar essas pessoas que estão querendo se eleger, deixa eu ver o que elas estão pensando, deixa eu ver o que elas estão prometendo, deixa eu ver se não é fantasia, porque tem gente que promete 1000 coisas, né? Promete Disney em Belo Horizonte, e promete coisas e mais coisas, e fala assim, gente, peraí, isso aqui eu não sou, né? E a gente fala assim, não, peraí, eu não sou, eu sou um ser pensante, deixa eu prestar atenção aqui, isso aqui está muito fora daquilo que deve ser feito, o que a cidade, o país permite, então não vou acreditar em falácias, né, em fantasias. Às vezes a pessoa dá uma viajada na maionese para tentar ganhar voto. Não, peraí, deixa eu prestar atenção, né? Eu vou dar a Deus o que é de Deus, eu vou ter o meu momento, minha intimidade, meu devocional, minha vida na palavra com Deus. E em relação àquilo que eu vou orar e vou eleger para o meu país, para a minha cidade, né? Eu vou para o meu estado, eu vou olhar pela palavra de Deus. Amém. Vou organizar. Peraí, deixa eu ver o que essas pessoas estão falando, deixa eu ver o que elas estão pensando, para eu poder eleger pessoas que se aproximam mais da palavra de Deus. Amém. É muito bom aqui também nessa pergunta, tá falando essa frase que é muito boa. Existem tempos que são para paz e bonança, outros de juízo e opressão. A gente vê isso no decorrer da Bíblia toda. Mas Deus continua no trono, soberano e no controle da história. Então, existe tempo que é de bonança, existe tempo que é de juízo. Foi assim durante toda a peregrinação do povo. Foi assim durante toda... Você pode ler a Bíblia assim, ó, do começo até o fim. Tinha vezes que Deus falava assim, não, agora eu vou pôr vocês em juízo, por causa dos nossos próprios atos. Não, agora eu vou trazer sobre vocês se arrependeram, então agora eu vou trazer sobre vocês bonança. Mas tanto no tempo de juízo quanto de bonança, Deus está no controle dos Amém. dois. Então isso é o que a Lívia está falando, isso tem que permear o nosso coração, tem que trazer paz no nosso coração. Essa confiança que Deus é soberano, por isso nós começamos cantando aqui. Tu és soberano, né? E apesar de tudo, o Senhor se importa conosco e o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Amém. Amém, glória a Deus. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça, né? Nós servimos a um Deus que não perde o controle de nada, né? E Ele é soberano sobre tudo, sobre aquilo que nós vemos e sobre aquilo que a gente também não consegue compreender, não consegue entender. Por isso, coloque Deus de fato em primeiro lugar nos seus pensamentos, na sua vida, e permita com que a presença de Deus e a palavra de Deus seja norteadora das suas opiniões, dos seus relacionamentos, inclusive nesse tempo de discussões políticas. Isso é muito importante. Inclusive, vale aqui um questionamento. Será que as nossas opiniões políticas e as nossas discussões são baseadas nas escrituras ou no nosso senso de justiça própria? Porque se for no senso de justiça própria, você vai viver para ofender os outros e não para gerar mudança e transformação. E aí a gente entra nas aplicações práticas. Primeiro, ore pelas autoridades, como a gente falou aqui, né? Não ore só pelo que você concorde, seja crente de verdade, né? Ore pelas autoridades, ore para que o Senhor convença, ore para que haja mudança, para que haja transformação, mas também seja responsável com aquilo que é o seu papel, que é a sua responsabilidade. Seja consciente com o seu voto no período eleitoral. E por último, né, e muito importante, evite guerras partidárias. Cristo é maior do que qualquer partido político, maior do que qualquer político. Seja instrumento de cura e de união e não de separação. Eu oro para que o Senhor te guarde nesse ano, que Ele te preserve esse ano, que você seja um instrumento nas mãos dEle, né, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esse GC, né? Que o Senhor nos dê toda a graça e sabedoria. Pai, obrigado por mais essa lição, obrigado, Deus, por esse assunto que por muito tempo nós evitamos e hoje nós podemos ver a luz da Tua palavra, qual é a Tua opinião, o Teu padrão, o Teu desejo. Eu oro para que o Senhor nos ajude por meio do Teu Espírito Santo, nos auxiliando, nos capacitando, nos dirigindo, que nós possamos mesmo, Senhor, nos render à Tua soberania e também, Deus, agir de acordo com a sabedoria da Tua palavra, agir de acordo com aquilo que é o desejo do Teu coração, que o Senhor guarde os nossos corações, guarde o coração dos meus irmãos nesse tempo, que seja um tempo de paz, que seja um tempo de longanimidade, que seja um tempo até mesmo de dar a outra face se necessário, mas não de perdermos o nosso testemunho, a nossa fidelidade ao Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz de Deus. E apesar Dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me